pessoal, tudo bom? Meu nome é Conrado, eu sou professor de matemática e hoje a gente vai falar um pouco de operações com conjuntos, tá? Eu resolvi separar esse assunto em duas partes. A primeira parte a gente vai ver toda a teoria, né? A gente vai falar de conjuntos numéricos, da relação de inclusão, de permanência e, por final, a parte de operações com conjuntos propriamente dito. Todo esse conhecimento a gente vai acrescentando sempre alguma outra coisinha para chegar de fato, né, no nosso objetivo, que é as operações com conjuntos, que é o que de fato os concursos acabam pedindo com mais frequência, né? Então a gente vai fazer exercícios com conjuntos numéricos, vai ver algumas outras coisas, mas o foco é depois a gente chegar na parte de operações com conjuntos, que é onde está a maior parte dos exercícios de concurso, ok? Então aí na próxima aula a gente vai fazer só resolução de exercícios que caíram nas últimas provas, ok? Então vamos começar definindo o que é um conjunto. Vamos lá, o que são conjuntos? É uma reunião de elementos que possuem uma mesma característica comum. Toda vez que eu juntar elementos quaisquer que tenham uma mesma característica, eu estou formando um conjunto com esses elementos. Vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, aqui, eu juntei um conjunto A pelas idades de uma mesma família. Então eles têm uma característica comum. Eu estou falando de pessoas de uma mesma família. É por isso que eu consegui formar esse conjunto. Por exemplo, com as idades da filha, que tem 10 anos, um filho que tem 14, uma mãe que tem 48 e um pai que tem 50. Então eu formei um conjunto pelas idades de uma mesma família. Cada elemento desse conjunto é uma pessoa de uma mesma família, por isso que é o mesmo conjunto. Então aqui eu tenho 10, 14, 48 e 50. Todos esses elementos formam o conjunto A, que são as pessoas, que são as idades das pessoas dessa família. Eu tenho também um conjunto B, que é formado pelos números pares. Então 2, 4, 6, 8, 10. Qual é a característica comum desse conjunto? São elementos que são todos divisíveis por 2, que é uma característica dos números pares. Aqui foram dois conjuntos aleatórios que eu escolhi por uma mesma característica. Vamos agora dar uma olhadinha nos conjuntos numéricos. Vamos dar uma revisada, porque isso aí a gente acaba vendo no ensino médio, alguma coisa fica esquecida, a gente não lembra, então vamos relembrar um pouco o que é cada um deles. Bom, a gente tem o conjunto dos números naturais, que é aquele conjunto dos números contáveis. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quando alguém pergunta para você quantos filhos você tem, você vai responder um desses números, um desses elementos desse conjunto. Ou você vai falar que não tem nenhum filho, 0, ou você vai falar que tem 3 filhos, 2 filhos. Você não vai poder falar que tem 2 filhos e meio. Nesse conjunto, o 2,5 não está. Nem 1,5. Ninguém tem um filho e meio, né? Então é por isso que aí a gente acrescenta, a gente vai aumentando as características desses conjuntos. Eu tenho o conjunto dos números inteiros, que além do 0, 1, 2 e 3, tem, por exemplo, também os números negativos. Eu tenho o menos 3, o menos 2, o menos 1, 0, 1, 2, 3. Então eu tenho a inclusão dos números negativos. Por exemplo, se alguém pergunta para você, se você foi viajar lá para a Finlândia, por exemplo, na Europa, quantos graus estava lá, fez naquele inverno? Você vai falar, sei lá, fez menos 25, menos 30. Os números negativos fazem parte dos conjuntos dos inteiros. Então, eu consigo usar os elementos desse conjunto para falar, por exemplo, de temperaturas negativas. Posso também falar de saldo bancário. Ah, meu saldo está menos 300, porque eu estou devendo 300 para o banco. Eu posso também usar essa informação com elementos do conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números racionais é formado por aqueles elementos que eu consigo escrever na forma de fração, A sobre B, onde B é diferente de 0, porque na matemática a gente nunca divide por 0, ok? Então vamos lá, eu tenho meio, eu posso falar que eu tomei meio litro de água, sei lá, enquanto eu estava trabalhando. Eu posso usar o meio. Menos 9 sextos é outro número que não é inteiro e está dentro do... que é um número inteiro, mas que está dentro dos números racionais. Menos 9 sextos é a mesma coisa que menos 1,5. Eu tenho 2,555. Presta atenção. Quando a gente estiver falando das dízimas
periódicas, eles vão estar dentro desses conjuntos dos racionais. Quando eu estiver falando das dízimas não periódicas, aí a gente vai estar falando dos conjuntos dos números irracionais. Então presta atenção. Dízima periódica é aquela que tem um período que sempre se repete. Aqui no caso, a gente está vendo o 5. O 5 sempre se repete. O menos 6,777. O 7 está se repetindo aqui no período. Então ele entra como números racionais. Porque eu consigo achar uma fração que representa o 2,55. Eu consigo achar uma fração que representa o menos 6,777. Em compensação, tem números decimais que eu não consigo expressar na forma de uma fração. Por exemplo, 3,1415 é o número π, né? Que quando a gente vai estudar geometria, a gente fala muito do número π. O número π é um número irracional, porque ele é uma dízima não periódica. A mesma coisa o 2,7182 é uma dízima não periódica, que é o número e, o número neperiano. O raiz de 2 também, se você digitar lá no calculadora, vai dar 1,41, aquele número vai embora e não tem nenhum padrão, não tem nada que vai se repetir ao longo desse número. A mesma coisa o menos raiz de 3 e algumas outras raízes, tá? Então, quando for dízima periódica, isso é uma dúvida bem comum. A dízima periódica, ela cai dentro dos números racionais, do conjunto dos racionais. As dízimas não periódicas caem dentro do conjunto dos irracionais, ok? Vamos ver qual que é a relação agora entre esses conjuntos. A relação de inclusão entre esses conjuntos é o seguinte. Aqui a gente tem o conjunto dos números naturais, que é o 0, 1, 2, 3, aí para frente. Aqui eu tenho o conjunto dos inteiros. Perceba que o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos inteiros. Por quê? Porque o conjunto dos naturais, que é o 0, 1, 2, 3, também está no conjunto dos inteiros. Porque o conjunto dos inteiros tem os números naturais e os números negativos. Da mesma forma, o conjunto dos inteiros está dentro dos racionais, porque eu também tenho números negativos, tenho os números positivos e, além disso, eu consigo também botar as frações, aqueles números que não são inteiros. Eu consigo botar o meio, consigo botar o 2,5, o 3,6, os números negativos também. Então, os inteiros estão dentro dos números racionais. E eu também consigo colocar aqui dentro os números irracionais, que são as dízimas não periódicas. Então aqui estão as dízimas periódicas e aqui as dízimas não periódicas. Perceba que o conjunto dos irracionais não está dentro dos racionais. Eles são um conjunto à parte. Então, os naturais estão dentro dos inteiros, que estão dentro dos racionais. E os irracionais estão fora, não tem intersecção com os racionais. O conjunto formado pelos racionais com os irracionais, a gente chama de conjunto dos reais. Eu não vou definir aqui de uma forma rigorosa o que é o conjunto dos reais, porque para concurso, para o que vocês vão acabar aparecendo, isso não é tão relevante agora, tá? Mas entendam, pode entender grosseiramente dessa forma, que os reais é a união dos racionais com os irracionais, ok? Vamos seguindo aqui para frente. Agora, pessoal, a gente acabou de ver os conjuntos numéricos, agora a gente vai ver os subconjuntos, o subconjunto desses números numéricos, que são aqueles conjuntos que eu boto uma restrição e eu tenho um conjunto que a gente pode entender como menor, é um conjunto que está dentro dele, por isso que a gente chama de subconjunto. A gente pode entender como uma subdivisão de uma divisão maior, ok? Então, subconjuntos numéricos. Eu tenho um conjunto A, toda vez que eu usar esse A asterisco, esse asterisco aqui na parte de cima, é para denotar um subconjunto de A que não possui o elemento 0. Então eu tenho um conjunto. E quero excluir o 0 desse conjunto, porque o 0 não faz parte desse conjunto para mim. Então eu boto esse asterisco em cima do A, eu estou tirando o elemento 0, ok? Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho o conjunto dos naturais, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu botar os naturais mais o asterisco lá em cima, eu estou tirando o elemento 0. Então vai ficar o 1, 2, 3, 4, 5. Perceba que o 0 não apareceu aqui embaixo, ok?
Eu também posso ter, vamos para frente. Eu tenho um conjunto A que eu denoto por A+. Toda vez que eu botar esse sinalzinho de mais, eu estou denotando um subconjunto de A que só possui elementos positivos. Então, exemplo, pega o conjunto dos inteiros. O conjunto dos inteiros vem lá dos negativos, vem subindo até o zero e depois vai dos positivos para frente. Se o conjunto dos inteiros é os negativos mais os negativos mais os positivos, o conjunto dos E+, dos inteiros positivos, é só o 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim como está aqui. Ok? Então, o Z+, é um subconjunto do Z. Então, o conjunto dos inteiros positivos é um subconjunto do conjunto dos inteiros. Ok? Analogamente, se eu estou falando que o A+, eu pego os elementos positivos, se eu estiver falando do A-, é porque eu só possui elementos negativos. Então, eu peguei alguns exemplos aqui de elementos do conjunto dos racionais. Então, eu tenho meio, eu tenho menos 9/6, 2,55, menos 0,77. Os racionais, o Q- é o conjunto dos racionais formado só por elementos negativos. Então, eu pego menos 9,6, menos 9/6, 9/6, eu pego menos 6,777 e assim por diante. Repare, né, que esse conjunto, toda vez que eu boto essa reticências, é para dizer que esse conjunto também ele é infinito, tá? Ok? Seguindo, agora vamos falar um pouco da relação de inclusão e pertinência. A inclusão a gente vai falar quando a gente tiver a relação entre dois conjuntos. Então eu estou falando, por exemplo, do conjunto A e do conjunto B. Eu quero saber uma relação entre eles. Então eu vou usar uma relação de inclusão, de estar contido ou não estar contido. Ou o conjunto A está contido no B, ou o conjunto A não está contido no B. Qual que é a definição? Eu peguei alguns exemplos aqui, ó. Conjunto A, conjunto B e conjunto C. Eu quero saber qual que é a relação entre o conjunto A e o conjunto C. Bom, o A só vai estar contido dentro do C se todos os elementos de A também forem elementos de C. Vamos lá. O A tem o elemento 1 e tem o elemento 2. O elemento 1 e 2 está contido? Eles também estão no conjunto C? Então, ó, tem o 1 e tem o 2 aqui também no C. Então eu posso falar que o A está contido em C. E o símbolo de contido que a gente vai usar é esse C um pouquinho mais comprido. Então é uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá? Um Czinho um pouco um pouquinho com a perna um pouco mais comprida. Então eu posso falar que o conjunto A está contido no conjunto C. Por quê? Porque todos os elementos de A fazem parte do conjunto são elementos também do conjunto C. A mesma coisa eu posso falar da relação de B com C. O B também está contido no C. Por quê? Porque todos os elementos de B também estão em C. Quem são os elementos de B? 1, 3, 4 e 6. Opa, eu tenho 1 aqui, eu tenho 4, eu tenho o 3, que eu esqueci, 1, 3, o 4 e o 6. Todos os elementos de B estão em C, então o conjunto B está contido no conjunto C. Ok? Agora presta atenção. Quando eu quero falar com uma relação que ele está contido dentro do conjunto, eu tenho que falar que todos os elementos estão lá dentro. Se pelo menos um elemento não estiver lá dentro, então ele não está contido, que é o que a gente vai ver agora. Vamos estudar aqui a relação entre o conjunto A e o conjunto B. Por que eu não posso falar que A está contido em B? Porque nem todos os elementos de A estão contidos em B. Por exemplo, o 1 está contido em A e está contido em B, ok. Mas olha o 2. O 2 aparece no A e cadê o 2 no B? O 2 não aparece no B. Se pelo menos um elemento do conjunto não tiver dentro do outro, então eu não posso falar que ele está contido. É por isso que eu falo que A não está contido em B. Para usar o sinal de não estar contido, é aquela coisa bem o que a gente esperava, né? Se C é o que está contido,
Se eu cortar ele, eu estou falando que ele não está contido. Então é a mesma coisa, é o C com traço cortando ele, ok? Lembrando que todas essas relações que eu estou falando relações de conjunto. Eu estou relacionando conjunto A, B e C. Eu estou falando relações entre conjuntos. É a relação de inclusão. Quando a gente vai falando entre conjuntos, a gente vai usar o contido e não contido. Diferente do que a gente vai usar agora para falar de pertinência. Porque na pertinência, a gente vai falar entre elemento e conjunto. Vamos lá? Olha aqui. Pertinência. Eu estou usando uma relação entre elemento e conjunto. A inclusão é conjunto com conjunto. Pertinência é elemento e conjunto. Então vamos lá. Exemplo. Te dei um conjunto C aqui. Conjunto C tem o 0, 1, 2, 4, 5, 7 e 11. O 2 é um elemento que pertence ao conjunto C. 2 é um elemento, eu quero saber a relação dele com o conjunto C. Opa, uso a pertinência. A pertinência usa esse símbolo aqui, que é um Ezinho um pouco maior aqui. Uma coisa mais ou menos desse tipo. Então eu posso falar que 2 pertence ao conjunto C, porque ele é um elemento de C. Posso falar a mesma coisa do 7. O 7 pertence a C. Olha o 7 aqui. Agora o 9, eu não posso falar que 9 pertence ao conjunto C. Por quê? Porque ele não é nenhum dos elementos de C. Você não está vendo o 9 aqui dentro. Assim como no contido era o C e o não contido era o C cortado, na relação de pertinência, a gente tem o E para pertence e a gente tem o E cortado para falar que não pertence àquele conjunto. Ok? Então, só revisando. Toda vez que a gente estiver falando da relação entre conjuntos, conjunto e conjunto, a gente vai usar contido e não contido. Quando a gente estiver falando entre elemento e conjunto, a gente vai usar o pertence e o não pertence, ok? Vamos seguindo. Bom, agora, pessoal, vamos prestar atenção porque é o seguinte, agora a gente vai entrar de fato na parte das operações com conjuntos. Para a gente operar, ver como é que a gente vai usar isso para fazer a resolução dos exercícios de concurso, a gente vai ter que entender bem qual que é a união, a gente vai entender a intersecção, a subtração desses conjuntos, né? É aqui que a gente começa a entrar um pouco agora na parte de operações com conjuntos, ok? Então vamos lá. União de conjuntos. A união entre os conjuntos A e B é o conjunto formado por todos os elementos de A e de B, que a gente representa o sinal de união com esse uzinho aqui entre os dois conjuntos. Então toda vez que eu tiver um conjunto com esse U aqui entre os dois, eu estou fazendo a união entre esses conjuntos. Exemplo, tem o conjunto A aqui, tem o conjunto B, tem o conjunto C. Eu quero fazer a união de A com B. Então eu vou ter que juntar no mesmo conjunto todos os elementos que são de A com todos os elementos que são de B. Bom, elemento de A é 1, 2, 5 e 7. Elemento de B, 6, 7 e 9. Junto todos eles no mesmo conjunto. Então, a união B vai ter que ter o 1, o 2, o 5, 6, 7 e o 9. Pessoal, repare que o 7 aparece no conjunto A e no conjunto B. Eu não preciso escrever ele duas vezes porque ele é o mesmo elemento. Eu não preciso botar 7 duas vezes só porque apareceu no A e no B. Eu boto ele uma vez só porque ele é o mesmo elemento, ok? B união com C. Mesma coisa, eu tenho que criar um conjunto onde tem o 6, o 7, o 9 e o 2, 3, 4, 5 e 6. Ótimo, então, da mesma forma o 6 aparece no B e aparece no C, só que eu vou escrever ele aqui uma vez. Então vamos lá, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, mais o 7 e o 9 que veio do conjunto B. Então B união C é a reunião de todos esses elementos aí. Ok? Agora vamos falar um pouco da intersecção entre conjuntos, tá? Então a união a gente pode entender como uma soma de todos os elementos daqueles dois conjuntos que a gente está falando. A intersecção é um pouco o contrário, a gente vai falar dos elementos que estão num conjunto
e estão no outro ao mesmo tempo. Eles vão ter que aparecer nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então vamos lá. A intersecção entre os conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e B simultaneamente. Esse simultaneamente você pode entender como ao mesmo tempo. Então ele tem que pertencer a A e pertencer a B ao mesmo tempo. E o sinal de intersecção, a gente vai usar esse U meio que de cabeça para baixo aqui para falar da intersecção entre dois conjuntos. Ok? Então vamos lá. Eu tenho o conjunto A, tenho o conjunto B e tenho o conjunto C. Eu tenho o conjunto, eu tenho o elemento 1, 2, 5 e 7, eu tenho o elemento 6, 7 e 9 no B, eu tenho os elementos 2, 3, 4, 5 e 6 no C e 4 e 6 no D. Bom, eu quero estudar a relação entre A e C, a intersecção entre A e C. Bom, pela nossa definição, vai ter que ser caras que estão no A e também estão no C. Quem é que está no A e está no C ao mesmo tempo? Bom, eu tenho um 1 aqui no A. O 1 está no C? Não está, né? Então, o 1 não faz parte da nossa intersecção. Eu tenho o 2. O 2 faz parte do A e também faz parte do C. Opa! Então, o 2 faz parte da intersecção de A e C. Beleza. O 5. O 5 está no A e o 5 está no B. Opa, está nos dois ao mesmo tempo? Então faz parte da nossa intersecção. O 7 está no A. O 7 está no B? Não, não está. Então o 7 não faz parte da nossa intersecção. O 3 está no C. O 3 está no A? Não está no A. Então não está nos dois, não faz parte da intersecção. O 4 está no C, mas está no A. Não está no A. Então não faz parte da nossa intersecção. O 6 está no C, mas está no A, então também não faz parte da nossa intersecção. Então a gente ficou só com 2 e 5 na intersecção de A e C. Agora vamos ver qual que é a intersecção de B e C. Deixa eu dar uma apagadinha aqui no C para a gente ver os elementos de novo. Então vamos ver qual que é a relação entre B e C. Bom, o C está no B e o 6 está no C. Ótimo. Então ele faz parte da nossa intersecção. O 7 está no B e não está no C. Então o 7 não faz parte. O 9 está no B, não está no C. Também cai fora. O 2 não está. O 3 não está no B. O 4 também não está no B. E o 5 não está no B. Então nenhum deles também fazem parte da intersecção de B e C. Então o único elemento que faz parte de B e de C simultaneamente é o 6. Então ele é o único elemento desse conjunto. Agora presta atenção, porque pode ter uma outra situação. Pode ter uma situação que você vai fazer a intersecção entre esses conjuntos e não tem elementos que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Então a gente vai acabar encontrando um conjunto vazio, porque não tem elementos que pertencem aos dois. É no caso, por exemplo, do A e do D. Deixa eu apagar aqui o que eu tinha feito no A. Então vamos lá. No A eu tenho 1, 2, 5 e 7. No D eu tenho 4 e 6. Olhando para os dois conjuntos, tem algum elemento que está no A e está no D ao mesmo tempo? Ou que está no D e está no A? Não tem, né? 1, 2, 5 e 7 no A, 4 e 6 no D. Não tem elemento. Então a gente fala que a intersecção entre eles é um conjunto vazio. Por que vazio? Porque não tem nenhum elemento. Ele não é formado por nenhum elemento. Como é que a gente representa? É um círculozinho com o corte. Esse é o símbolo de conjunto vazio. Ok? Seguindo, vamos falar um pouco agora da subtração entre conjuntos. A subtração entre conjuntos é a diferença entre os conjuntos A e B, formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Presta atenção agora numa coisa aqui. Você vê que eu botei essas duas formas de você representar? Você pode falar da subtração de A e B dessa forma ou dessa forma. Por quê? Você pode falar A barra invertida B ou A menos B. Pessoal, eu sei, é muito mais tranquilo você pensar na subtração como um sinal de menos. Então, você quer falar a subtração do conjunto A com o conjunto B, você fala A menos B. Só que a forma correta de
de expressar a subtração entre conjuntos é a barra invertida, tá? Só que tem algumas literaturas, você pode de repente encontrar algum livro, alguma apostila, que ainda vai usar o sinal de subtração para falar da subtração entre conjuntos. Mas a forma correta é a barra invertida, tá? Mas qualquer uma das duas formas quer dizer a mesma coisa. Então vamos fazer os exemplos aqui. Eu tenho o conjunto A e tenho o conjunto C aqui. Conjunto A, 1, 2, 5 e 7. E o conjunto C, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos ver quanto é que é A menos C. Eu quero a subtração de A menos C. Então vamos lá. Pela nossa definição, o elemento tem que pertencer a A e não pode pertencer a C. Então vamos ver quem pertence a A e não pertence a C. O 1 pertence ao A. Tem o 1 no C? Ele não pertence ao C. Então ótimo, ele faz parte da subtração. O 2 pertence ao A. Só que o 2 também pertence ao C. O 2 aparece aqui e o 2 aparece aqui. Então o 2 não faz parte da subtração de A e C. O 5 pertence a A. Só que o 5 também pertence ao C. Então o 5 não faz parte da nossa subtração. O 7 pertence ao A e não pertence ao C. Opa, então o 7 faz parte da nossa subtração, ok? Agora vamos ver o inverso. A gente fez o A menos C, agora vamos fazer o C menos A. Então o C menos A vai ser a mesma coisa, só que agora a gente vai procurar os elementos que pertencem a C e não pertencem a A. Vamos lá. O 2 pertence a C. O 2 pertence ao A? Pertence. Então ele não está na nossa subtração. O 3 pertence a C. O 3 pertence ao A? Não, né? O 3 não tem no A, então, opa, ele está ok. O 4 pertence ao C, mas não pertence ao A. Então, o 4 também faz parte da nossa subtração. O 5 pertence ao C, só que o 5 também pertence ao A. Então, o 5 está fora da nossa subtração. O 6 pertence ao C, mas o 6 não pertence ao A. Então, ele faz parte da nossa subtração. Pessoal, presta atenção, porque é o seguinte, eu fiz de propósito aqui o A menos C e o C menos A, para mostrar que a ordem influencia. A menos C deu os elementos 1 e 7. C menos A deu os elementos 3, 4 e 6. Então, presta atenção, quando você estiver fazendo a subtração de conjuntos, dá a ordem. A menos C é diferente de C menos A, ok? Outra observação que eu coloquei aqui, que é o seguinte, em concursos de nível superior, ele vai provavelmente falar da subtração entre conjuntos dessa forma. Ele pode tratar como uma complementaridade, que é isso aqui, ó, conjunto complementar de B a A. O conjunto complementar de B a A nada mais é que a subtração ou a diferença de A menos B. Porque qual que é a definição da diferença de A e B? Pertence a A e não pertence a B. Qual que é a definição do complementar de B em relação a A? Pertence a B, não pertence a B e pertence a A. Então, o complementar de B em relação a A são os elementos que não pertencem a B, mas pertencem a A. Que é a mesma coisa que eu falar que pertence a A e não pertence a B. Então, o complementar de B em relação a A é a mesma coisa que A menos B, que é a mesma coisa de A barra invertida B, que é a diferença entre eles, ok? Isso aqui para concursos de nível superior, normalmente ele vai acabar abordando um pouco essa relação de complementaridade, ok? Bom, para fechar aqui, vamos falar um pouco da representação dos conjuntos. Essa é uma das partes mais importantes, por quê? Porque aqui a gente vai mostrar como é que a gente vai organizar os dados do problema e a gente conseguir resolver. Bom, esse cara aqui chamado Van Oller desenvolveu esses diagramas, que é para a gente organizar a união entre os conjuntos, a intersecção entre os conjuntos.
e o que não faz parte também dos conjuntos, que é a parte de fora dos diagramas. Então, por exemplo, aqui, quando eu pegar um exercício de conjuntos que tiverem dois grupos com características comuns, por exemplo, eu estou falando das pessoas que lêem o jornal A e lêem o jornal B. Opa, montei um conjunto das pessoas que lêem o jornal A e montei um conjunto das pessoas que lêem o jornal B. É uma característica comum. O cara lê o A, lê o B. Mas por que essas circunferências têm essa região aqui no meio em comum? Por quê? Porque eu posso ter a situação das pessoas que lêem o jornal A e também lêem o jornal B. E também posso ter a situação das pessoas que estão aqui fora, que são as pessoas que não lê A e nem lê B. Então, quando eu boto essas duas circunferências, eu tenho 4 situações. Eu estou representando nessa área aqui, ó, nessa área aqui, estou representando as pessoas que leem o jornal A, estou representando as pessoas que leem o jornal B, estou representando aqui no meio quem lê o jornal A e B, e estou representando aqui fora quem não lê nenhum dos dois jornais. Presta atenção só aqui, porque esse tipo de diagrama, ele é bem usado nos concursos aí de ensino médio. Normalmente eles vão te usar 2 variáveis. Concursos de nível superior, eles acabam dando uma forçada, e aí aparece um terceiro conjunto, e aí fica uma coisa mais ou menos desse tipo. Então, o número de círculos que você vai fazer vai depender do número de conjuntos que o problema tiver. Aqui eu estava falando de jornal A e ler o jornal B, faço 2 circunferências. Ah, não, estou falando de esporte, como a gente vai ver daqui a pouco nos exercícios. Ah, o cara pratica vôlei, o cara pratica basquete, pratica futebol. Opa, tem que montar 3 conjuntos com as respectivas intersecções. Intersecção de A com C, intersecção de A com B, intersecção de B com C, e aqui no meio a intersecção dos 3. A, B e C estão aqui dentro. Aqui é a mesma coisa, só A, aqui só B e aqui só C. E aqui fora, né, todo mundo que estiver aqui fora, é aqueles caras que não praticam nenhum dos esportes, tá? Isso a gente vai ver quando a gente for fazer a resolução dos exercícios, tá? Se tiver dúvida, dá uma olhada de novo na teoria, para a gente começar a próxima aula com os exercícios, ok? Até a próxima.